Vamos seguir falando um pouco ainda de dinheiro, Zaidan, mas falando agora de um outro ponto de vista, né? Agora sobre o aspecto produtivo, sobre o aspecto aqui das empresas, né? Sobre controle de orçamento. Na semana que vem, no dia 13 de março, que vem a ser a próxima quinta-feira, então está muito perto, vai ser lançado na livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, na zona sul da cidade, o livro Revolução Orçamentária, o avanço do orçamento bases zero. E a gente está aqui na linha com uma das autoras desse livro, a Ana Paula Ribeiro Tosi, que topou nos atender nessa manhã de sábado para falar um pouco mais sobre esse assunto. Parabéns pelo lançamento e bom dia para você, Ana. Bom dia, Ana. Muito obrigada. Ana, vamos lá então. Primeira coisa é tentar explicar para o nosso ouvinte o que é o orçamento zero, né? Eu estava estudando um pouco aqui sobre o assunto, eu vi que consiste em você iniciar os planos de uma empresa do zero sem considerar os gastos do ano anterior, o que na minha cabeça parece uma coisa muito difícil de você fazer, porque você tem ali todo um histórico, né, de como a empresa investe, o quanto ela gasta, quais são as necessidades, quadro de funcionário e tudo mais. Qual que é a vantagem, então, desse orçamento zero, né, base zero, e como que ele pode ser aplicado? Bom, o nosso livro, ele tem até o nome de Revolução Orçamentária, porque, na verdade, ele é uma evolução dessa metodologia que chama Orçamento Base Zero, que é uma metodologia bastante antiga, que foi redesenhada ao longo do tempo para incorporar processos, pessoas e tecnologia. Então, a grande revolução desse processo orçamentário é que a gente olha para a companhia como se você estivesse fundando a companhia hoje. Quais são as despesas que a gente chama que são as despesas lineares, ou seja, as despesas que a companhia, se ela não tiver, a companhia não existe. Né? Ou seja, são inexoráveis para a existência da companhia. Ou despesas que, na verdade, são despesas que você não tem alternativa, como, por exemplo, impostos e taxas que você tem que provisionar. Então, a gente olha para a companhia criando uma classificação das despesas orçamentárias entre esse limiar, que é as despesas que a gente faz uma analogia com o ser humano, como se eu tivesse o paciente na UTI, um mínimo minimorum que eu preciso abastecer de oxigênio, comida, para que esse paciente fique vivo. Então é como se a empresa tivesse no seu limite, então a gente chama de limiar. E aí a gente vai alinhando os pacotes incrementais de acordo com a estratégia da companhia. Né? Então, se a companhia tem esse ano como estratégia lançar 20 novos produtos, eu preciso falar, então, investimento em P&D, por exemplo. É lógico que não é tão simples assim, você vai falar, eu preciso em 5 anos lançar 200 produtos, qual é o investimento em P&D que eu preciso para lançar 200 produtos? Eu preciso melhorar a capacidade logística porque eu estou perdendo o mercado ou porque meu custo está muito maior. E aí eu vou provisionando essas despesas, vou classificando e vou priorizando. Então, se esse ano é um ano de priorizar logística, pode ser que seja um ano que eu não vou trocar, por exemplo, os coletores no centro de distribuição. Essa metodologia ela é muito bacana, porque você envolve pessoas de diversas áreas para discutir temas específicos. Eu vou trazer pessoa de marketing, de logística, para discutir, por exemplo, temas de tecnologia, ou seja, eu desafio todas as despesas com os mais diversos pontos de vista, e no final você consegue ter um alinhamento da companhia como um todo, de todas as prioridades. Deixa de ser uma luta na reunião de diretoria para quem fala mais alto e quem recebe mais verba, para ter todos os investimentos e as despesas alinhadas com o planejamento estratégico da companhia para dali a 3 anos. Ana Paula, bom dia. Bom dia. Essa metodologia, essa revolução orçamentária, como está no título do livro de vocês, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de empresa, pequena, média, uma corporação grande, varejo, atacado. Ela pode ser aplicada em qualquer tipo de empresa, Ana Paula? Com certeza. E, na verdade, ao longo desses 20 anos, né, a GR Consultores faz 20 anos esse ano, você vai ver os mais variáveis tipos de projeto, inclusive no agro a gente já fez, né? Varejo, indústria. E no livro a gente tangibiliza de uma forma muito prática. Nossa ideia não foi criar um livro super complexo em que eu só pudesse aplicar em grandes corporações. Inclusive, a gente olha para o livro, até uma questão, a gente faz analogia com a vida pessoal, né?
Então, tem alguns exemplos bastante interessantes da nossa própria vida, de coisas muito simples. Então, a gente pega condomínios residenciais em que as crianças vão para o mesmo colégio, porque mora na região, e vão e voltam no mesmo colégio, e a gente acaba não otimizando, por exemplo, nem a logística das crianças do prédio, ou por exemplo, investimento em televisão a cabo, que a gente acaba tendo um monte de gasto e não usa, porque, na verdade, você, a maioria parte do seu tempo está trabalhando, está fora de casa. Então, a gente convida as reflexões simples e complexas, né? É claro que quando a gente traz a metodologia, inclusive, a gente faz um alinhamento ao momento de cada organização. Então, tem empresas que chamam a gente para fazer o projeto porque elas querem trazer um novo olhar para o processo orçamentário, né? A maioria das empresas, ela pega os últimos 3 anos de investimento em TI. Aí o que ela faz? Joga a inflação, 10%, corrige e joga para o ano que vem. E aí vem aquele debate no período orçamentário em que a liderança fala, não, todo mundo tem que cortar 10%. E o que não é justo, porque quem faz um bom orçamento vai cortar na carne, e quem já sabe que vai ter que cortar 10 faz uma gordurinha no seu orçamento e depois faz esse corte. Então, algumas empresas nos chamam para trazer uma metodologia mais inteligente. Algumas empresas estão numa fase mais crítica, elas chamam a gente para ajudar a empilhar as despesas e ter mais velocidade para cortar ou para incrementar investimentos, né? Então, a metodologia serve para os mais variados tipos de empresas e empreendedores. Entendi. Agora, bom, isso varia, então, pode ser para qualquer porte de empresa, mas varia muito para o tempo, para a situação, para o momento que aquela empresa tá vivendo. Mas pelo que você está falando, Ana, é uma boa metodologia para a gente já cortar custos, talvez até antes mesmo de haver essa necessidade, de adequar melhor o orçamento, é isso? Eu diria assim, não é nem só cortar, é gastar direito, sabe? A gente Que é o olha, ideal, né? Exatamente. Quando a gente entra para áreas de tecnologia, você sabe que a grande maioria das empresas que a gente entra, as empresas acabam pagando licenças ou pagando, às vezes, valores de 5 mil, 6 mil reais, coisas que nem são tão significativas para o tamanho da companhia, mas que não importa, ninguém está usando, por exemplo, a licença está sendo paga. Então, não é só uma questão de cortar, é uma questão de alocar de forma inteligente. Ana Paula, a questão da dívida, nós temos um imenso número de empresas endividadas no Brasil, percentual muito elevado, preocupante, assim como acontece com pessoas físicas, né? Também acontece com empresas, com esses juros estratosféricos e que inviabilizam investimentos produtivos, etc., e tornam a dívida um problema crescente, muitas vezes inadministrável. O quanto o custo da dívida, aquilo que é inevitável, você leva de um ano para o outro, atrapalha ou pode atrapalhar a aplicação da base zero no orçamento. Atrapalha sim. Então, quando a gente entra em empresas que são alavancadas, o que a gente faz é uma construção, porque assim, quando eu falo do orçamento, eu olho para a capacidade de geração de caixa, a capacidade de investimento que cada companhia tem. Quando a gente entra em empresas que são alavancadas, e acho que você colocou muito bem, hoje a grande maioria das companhias são alavancadas, principalmente o varejo, a gente faz uma inteligência de alocação de recursos junto com a área financeira, né? Porque eu preciso equilibrar a capacidade de gerar caixa para pagar dívida, custo de dívida, e a capacidade de gerar caixa para investimento que mantém a companhia viva, porque não adianta eu pagar juros de dívida e não manter, por exemplo, a loja viva, né, não manter os estoques vivos dentro da loja, que eu começo a gerar um círculo negativo, né? Em vez de eu criar um círculo virtuoso, eu crio um círculo vicioso. Eu não invisto em estoque, eu não gero venda, não gero caixa, não pago dívida. Então, tem que ser feita em paralelo com uma inteligência de alocação de recursos. Esse tem sido, na verdade, um grande desafio das companhias dos últimos 3 anos, né? Por isso que, quando a gente tomou a decisão de escrever o livro, vocês vão olhar no livro, tem muitos e muitos e muitos exemplos, porque a gente vem vivendo isso com muita intensidade, e essa inteligência que a gente trabalha com as companhias, muitos clientes até falam para a gente, dá para fazer esse projeto com variável, não fazer com variável. A gente tem
capacidade de redução da base orçamentária muito grande e traz uma inteligência orçamentária muito grande. E quando eu olho para a dívida, qualquer capacidade que eu tenha de quitar essa dívida me reduz a despesa de juros, o que me traz aí sim um círculo virtuoso que vai me permitir investir e vai permitir a empresa crescer. Ana, a gente ouve falar muito, principalmente quando a gente fala do pequeno empresário, né? O médio e o grande já costumam atuar de uma maneira diferente, mas de muita gente que fala, vou empreender, vou abrir aqui um negócio, no princípio até às vezes sozinho, aí contrato 1, 2 funcionários e vamos ver no que dá. E isso costuma ser apontado como um grande erro, né? Porque você tem que ter um mínimo de conhecimento de como lidar com orçamento, de capital de giro, de planejamento. Não só se aventurar, senão depois você sai endividado, quebrado, né? Numa situação pior do que iniciou esse negócio. Na sua visão, você que lida com isso todos os dias, isso é uma realidade que tem mudado? Está havendo aí uma preocupação maior em um mínimo de especialização, de conhecimento antes do início de começar aí um empreendimento? Olha, infelizmente não. Eu acho que a gente tem aqui no brasileiro muito empreendedor, é cheio de boas ideias, mas muitas boas ideias morrem no fluxo de caixa e no capital de giro. O livro, ele trata desse assunto, orçamento, capital de giro, de uma forma muito prática, né? A gente tem muita expectativa de que o pequeno empreendedor que monta suas ideias, que contrata essas 2, 3 pessoas, é um livro de fácil leitura, de fácil aplicação, inclusive para o profissional liberal. Eu acho que tem um espaço bastante grande. Esse livro ele é muito democrático, porque, infelizmente, não é só o pequeno empreendedor, viu, Ana? A gente enxerga, a gente se surpreende com grandes empresas, médias e grandes empresas, que quando está na bonança, está tudo bem. Né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Qualquer crise perde o controle do fluxo de caixa ou do capital de giro. Muitas empresas a gente viu aí nos últimos anos investindo no crescimento, na abertura de novos pontos de distribuição, novas lojas, novos CDs, novas indústrias. E aí vem uma crise, ele perde o controle do capital de giro do caixa. E a gente morre por aí, né? A gente asfixia a companhia pela falta de capital de giro. O cara olha para um lado e fala, gente, mas a minha venda cresceu 40%, por que eu não tenho um tostão no caixa? Porque não consegue administrar a relação entre o capital de giro, o crescimento da companhia e o investimento. Então, o CAPEX e o OPEX, que a gente chama, a essa relação com o crescimento ou com qualquer momento de crise. Qual é a beleza do orçamento base zero, da forma que a gente construiu na GR, né? Na forma que a gente adaptou para essa revolução orçamentária? É poder olhar para o orçamento e falar, caiu a venda em 10%, corta esses blocos de prioridades aqui. A venda está melhor do que eu queria, o caixa está melhor do que eu queria, as próximas prioridades de investimento estão aqui. Então, torna a coisa mais racional e menos emocional. Paula, para fechar da minha parte, 2 questões rapidamente. Primeiro, o quanto a implantação do Base Zero exige transformação na mentalidade administrativa. Uma pequena empresa, muitas vezes, se o dono se convence, entende o processo, ele realiza. Em grandes empresas, você tem toda uma cadeia de comando, etc., delegação de poderes, né? Há exigência de uma mudança de mentalidade para a implantação desse modelo? Excelente pergunta. Independente da empresa, o projeto, o modelo de gestão orçamentária só funciona se a liderança da empresa é totalmente comprometida. Então, a gente tem clientes que operam com com o OBZ, com a metodologia há 10 anos com sucesso, e a gente tem cliente que 2, 3 anos depois já está com os custos ou com o orçamento desorganizado. Por quê? Porque se a liderança que mantém essa disciplina orçamentária, ela não tiver isso como crença de gestão, realmente isso vai mudar, porque é uma mentalidade, é uma forma de pensar. A companhia se organiza com essa mentalidade, né? Não é mais se custa R$100 ou se custa 1.000, se precisa ou não precisa ser investido, ou se precisa ou não precisa ter gasto, ou quanto de cada um desses gastos ou desses investimentos entrega
da estratégia da companhia. Então, é um projeto que é acompanhado pela mudança de mentalidade, pelo que a gente chama de mudança organizacional, de change management. Não tem como fazer essa transformação sem a compra total da liderança para acreditar na metodologia, e isso é um processo. Essa transformação, qualquer transformação cultural dura em média 2 anos, né? Não muito menos, nem muito mais, mas 2 a 3 anos você vai demorar para mudar. Então, o orçamento é fácil de refazer, a metodologia a gente consegue trazer no projeto, mas a continuidade depende da transformação cultural. Bom, deixa eu agradecer aqui a Ana Paula Ribeiro Tosi, autora do livro Revolução Orçamentária, o avanço do orçamento base zero, lançamento semana que vem, hein, dia 13 de março, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi. Ana, obrigada aqui pelo seu tempo com a gente, um bom fim de semana e parabéns pelo lançamento. Muito obrigada, e eu quero imaginar a Jéssica Costa também, que merece a homenagem, nós duas mulheres batalhadoras que fundamos e tocamos uma empresa de consultoria. Isso aí. Obrigada, parabéns para Jéssica Costa, uma das autoras também do livro. Obrigada, Obrigado, Ana. Ana. Muito obrigada, gente. Bom fim de semana. Para você também.